Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e lar para você se conectar via celular ou computador. Estamos mais próximos do que você imagina. Aqui agora, eu desejo que você se sinta à vontade. Deus quer falar com você. Então se sinta à vontade, confortável, sentado na cadeira, no sofá, na cama ou onde você se encontra. Esse momento foi criado especificamente para você. E aqui agora eu vou compartilhar a parte 2 da carta que escreveu Jacob, irmão de Jesus Cristo. Fique atento ao significado e conteúdo. Quer saber como viver em sabedoria? Abra a espada do Espírito, a palavra de Deus, em Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 18. Eu fico imaginando, Jacob, Tiago, escreveu essa carta para ajudar os cristãos dispersos a vencerem as provações a que estavam expostos, buscando, ao mesmo tempo, o alvo da maturidade cristã. Jacob ensinou que as provas são compatíveis com a fé cristã. São variadas, poikilos, passageiras e pedagógicas. Agora, Jacob vai nos mostrar como viver em sabedoria neste mundo, no meio dessas provas. Pense mentalmente. Quer saber como lidar de forma sábia com as provações? O alvo de Teós em nossa vida é a maturidade cristã. À medida que somos provados, precisamos pedir a Deus para nos mostrar o que Ele está fazendo. Teós nos prova para nos fazer desmamar de atitudes infantis. Para alcançar esse alvo da maturidade, Teós faz 3 coisas. Em primeiro lugar, há uma obra que Deus realiza por nós, a salvação. Em segundo lugar, há uma obra que Deus realiza em nós, a santificação. Em terceiro lugar, há uma obra que Teós realiza através de nós, o serviço real. Quero que se lembre disso. Teós trabalhou 25 anos na vida do patriarca Abraão. Você sabia? Antes de lhe dar o filho da promessa. Você sabia? Deus trabalhou 13 anos na vida de Yosef, José, antes de colocá-lo no trono no Egito. Teós trabalhou 80 anos na vida de Moisés, antes de usá-lo como líder do seu povo. Jesus Cristo trabalhou 3 anos na vida dos apóstolos antes de enviá-los ao mundo. Quero que guarde isso em sua mente. Jacob ensina alguns princípios para lidarmos com as provações.
se sente pronto e preparado para ouvir? Em primeiro lugar, quando somos provados, precisamos pedir sabedoria, Sofia. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, Sofia, Tiago capítulo 1, versículo 5. Quando estamos sendo provados, precisamos de discernimento e sabedoria. Quer saber o que é sabedoria, Sofia? É mais que conhecimento. Sabedoria, Sofia, é o uso correto do conhecimento. Conhecimento pode ser definido nesse contexto como conhecer bem a Bíblia. Sabedoria, Sofia, é usar bem a Bíblia. Sabedoria, Sofia, é olhar para a vida com os olhos de Deus. O sábio busca maturidade e não prazer. Há pessoas cultas e tolas. Há pessoas que têm erudição, mas não sabem viver a vida nem fazer escolhas certas. Quando estamos sendo provados, precisamos de Sofia, sabedoria, para não desperdiçar as oportunidades que Teós está nos dando para chegarmos à perfeita maturidade cristã. A sabedoria, Sofia, nos ajuda a entender como usar as provas para o nosso bem e para a glória de Teós. Em segundo lugar, quando somos provados, precisamos conhecer o caráter de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, Sofia, peça a Teós, que a todos dá liberalmente e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. A Bíblia diz, eu acredito. E Jacobos nos ensina 3 coisas sobre Teós nesse versículo. É da natureza de Deus dar. Deus é a fonte da sabedoria, Sofia. Deus é o doador. A generosidade de Deus é ilimitada. A generosidade de Deus não conhece limites na terra. É para todos. A generosidade de Deus não conhece limite no céu. Deus dá liberalmente. A acolhida de Deus é garantida. Deus não rejeita aquele que o busca. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente e muitos benefícios advirão. Você vai gostar do resultado. Sabedoria, Sofia, significa ter compreensão e discernimentos claros. Significa saber como aplicar a verdade em todas as situações. A sabedoria, Sofia, é discernir o que é certo e errado e ter bom julgamento e saber como fazer a escolha ou decisão certa. E somente Deus pode dar-nos esse tipo de sabedoria, Sofia. Sabedoria, Sofia, e conhecimento estão relacionados, mas não são mesmo. A principal diferença entre as duas palavras é que a sabedoria, Sofia, envolve a capacidade de fazer julgamento sólido sobre um assunto, enquanto o conhecimento se refere ao entendimento sobre algo. Qualquer pessoa pode se familiarizar com um assunto lendo, pesquisando e memorizando fatos. Sabedoria, Sofia, no entanto, requer mais compreensão e capacidade para determinar quais fatos são relevantes em determinadas situações. A sabedoria, Sofia, toma o conhecimento e o aplica com discernimento baseado na experiência, avaliação e lições aprendidas. O conhecimento pode existir sem sabedoria, mas não o contrário. Uma pessoa pode ter
conhecimento sem ser sábia. O conhecimento vê o perigo, a sabedoria, Sofia, se afasta dele. O conhecimento memoriza os 10 mandamentos, a sabedoria, Sofia, os obedece. O conhecimento obtém informações de Teós através de sua palavra e a sabedoria, Sofia, aplica-as à vida cotidiana. Gostou do conteúdo e resultado? Precisamos ficar conectados à oração diariamente e pedir por sabedoria, Sofia, e dedicar tempo para obter a perspectiva de Deus de nossa vida e circunstâncias, porque a sabedoria, Sofia, vem diretamente de Teós e é revelada em sua palavra, as Sagradas Escrituras. Teós revela sua sabedoria, Sofia, pelo Espírito Santo, àqueles que estão comprometidos a viver uma vida santa, agios. Essa sabedoria, Sofia, tem a ver com saber e aplicar a verdade bíblica às situações particulares da vida e da igreja. Portanto, se você não estiver passando tempo consistente aprendendo a palavra de Deus, a Bíblia, não terá, Sofia, a sabedoria necessária quando as provações surgirem subitamente em sua vida. À medida que descobrimos mais sobre Teós, o fundamento da sabedoria, Sofia, se torna mais firme em nossas vidas e crescemos em nossa capacidade de discernir as coisas de acordo com sua verdade revelada, inspirada, a Bíblia. Chegamos a conhecer o Kyrios, principalmente através da leitura e ensino de sua palavra, a Bíblia. Portanto, se você quiser ser sábio, precisa estar bem familiarizado com Deus das Escrituras. Todos devemos pedir a Teós que nos dê sabedoria, Sofia, e entendimento em todas as coisas. Tiago 3,17, a Bíblia diz: a sabedoria, Sofia, porém, lá do alto é, primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Coloque a Bíblia em sua mente. Tiago 3,17. Lembre-se que Teós abençoa aqueles que pedem e buscam, Sofia, a sabedoria, para que possamos glorificá-lo e usar esse precioso presente para compartilhá-lo com outras pessoas. Guarde isso em sua mente. Em terceiro lugar, quando somos provados, precisamos orar com fé. Tiago 1, 6 e 7. Peça porém, com fé, pistes, em nada duvidando, pois o que duvida de Acrinon é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago 1,6. Não suponha esse antropos que alcançará do Kyrios alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, versículos 6, 7 e 8. Coloque a Bíblia em sua mente. Jacobos compara o antropos, que ora a Teós, a 3 figuras. Ele é como as ondas do mar, Tiago 1,6, como uma pessoa que oscila entre fé e incredulidade, ânimo e desânimo, otimismo e pessimismo. Ora está no alto, ora no vale. Um dia fervoroso, outro dia batido. Ele é ainda mais como o homem que tem 2 mentes em um só corpo. A palavra grega duvidando, diakrinon, significa 2 mentes. É uma pessoa dividida entre 2 mentes. A fé diz sim, mas a descrença diz não.
Uma hora ele diz sim, outra hora ele diz não. Ele ainda é como duas almas em um só corpo. A palavra grega dobre, dipichos, significa duas almas. Almas divididas. É tentar andar em dois caminhos. É tentar servir a dois senhores. Jacobos fala de dois resultados negativos ao cristão que ora, mas duvida. Primeiro, fracasso na oração, Tiago 1,6. Segundo, inconstância espiritual, Tiago 1,8. Ele não vai chegar à maturidade, mas vai estar exposto aos ventos de doutrina. Há cristãos que não se firmam na igreja de Cristo, porque duvida de Acrinon. O que duvida de Acrinon, o cristão de duas mentes, é como uma onda agitada pelo vento para lá e para cá, para cima e para baixo, para frente e para trás, ao sabor do vento. O que duvida de Acrinon, o cristão de duas mentes, é como um navio desorientado, como homem sem direção e sem controle. Você conhece alguém assim? De um jeito hoje, de outro jeito amanhã. Ontem por cima, hoje por baixo, a mercê das mais variadas circunstâncias, porque se alguém não tem sua vida ancorada nas regras da palavra de Deus, a Bíblia, e não busca a direção do Espírito Santo, Deus não responde a alguém assim. Isso não ocorre por causa de uma falha do caráter de Deus ou uma falta de desejo da parte de Deus, mas é a consequência de uma falha daquele que pede. Guarde isso em sua mente. Em quarto lugar, quando somos provados, precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. Tiago, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. O irmão Adelfos, de condição humilde, gloria-se na sua dignidade. Tiago 1,9. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Tiago 1,10. Porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago, capítulo 1, versículo 11. Eu continuo imaginando. Jacobos aplica o princípio da sabedoria nas provas em duas circunstâncias específicas: cristãos pobres e cristãos ricos. Dinheiro e status eram problemas reais entre aqueles adelfos. A Bíblia jamais ensina que a riqueza em si é o mal. O próprio Deus deu a Salomão tanto a riqueza como a sabedoria. Se lembre disso? Se você se lembra disso, tudo depende de como a riqueza é adquirida, como é usada e qual lugar que ela ocupa no coração daquele que a possui. O pobre deve gloriar-se pelo que tem permanente no céu. O rico pelo que não tem permanente na terra. O pobre deve gloriar-se
em sua dignidade, o rico em sua insignificância. No versículo 10, Jacobos oferece uma comparação. O rico é como a flor, ele é extremamente frágil. No versículo 11, Jacobos faz uma explanação, porque o sol, ele é totalmente dependente. No versículo 11, versículo B, Jacobos tira uma conclusão. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Jacobos mostra assim a instabilidade da riqueza. Em quinto lugar, quando somos provados, precisamos estar de olho na recompensa. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Macários, bem-aventurados o homem que suporta hipomenon com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida Zoé, a qual o Kyrios prometeu aos que amam. A Bíblia diz, eu acredito, e coloque a Bíblia em sua mente. Quando Theos nos prova, é para o nosso bem. Por isso somos macários, bem-aventurados. Quando somos provados, desenvolvemos a paciência triunfadora. Quando somos provados, somos aprovados por Theos. Quando somos provados, somos galardoados por Theos. Quando somos provados, temos a oportunidade de demonstrar nosso amor por Theos. A palavra de Deus, a Bíblia, diz que nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Como Lutero expressou no hino Castelo Forte, ainda que percamos família, bens, prazeres, Deus continua sendo o nosso castelo forte. O fato de sermos provados nos capacita não apenas para recebermos recompensa futura, mas nos equipa para sermos usados por Deus agora. O processo utilizado no passado para o cultivo das árvores, que se tornariam os mastros principais dos navios militares e mercantes, era assim. Os grandes construtores de navios selecionavam as árvores localizadas no topo das altas colinas para, provavelmente, virem a ser o mastro de um navio. Então eles cortavam todas as árvores que as circundavam e que protegiam da força do vento as árvores escolhidas. Com o passar dos anos e com os fortes açoites dos ventos contra aquelas árvores, elas cresciam e se tornavam mais fortes ainda, até que finalmente estavam suficientemente firmes para serem o mastro de um navio. Consegue entender o que eu falei agora? Quer saber como lidar de forma sábia com as tentações? Uma pessoa madura é paciente nas provas. Uma pessoa imatura transforma provas em tentações. Provas são testes enviados por Theos e tentações são armadilhas enviadas por Satanás. Quando Theos nos prova, é para que possamos passar no teste e herdar as bênçãos. Quando passamos por dificuldades, somos tentados a questionar
o amor e o poder de Teós. Então Satanás oferece um caminho para escaparmos das provas. Essa oportunidade é uma tentação. Quando Jesus Cristo estava jejuando e orando no deserto, Satanás o tentou, sugerindo a ele que transformasse pedras em pães. Há 3 fatos que vou considerar se você quer vencer as tentações. Em primeiro lugar, olhe para frente e considere o julgamento de Deus. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Tiago 1,13. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Tiago 1,14. Então a cobiça, depois de ter concebido da luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago 1,15. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Tiago capítulo 1, versículo 16. A Bíblia diz, eu acredito. Pense mentalmente, não culpe a Deus pela tentação. Ele é absolutamente santo para ser tentado. E Ele é absolutamente amoroso para tentar. Para não tentar. Deus nos prova como provou a Abraão, mas Deus não nos tenta. A prova é para santificar-nos, a tentação é para derrubar-nos. Uma tentação é uma oportunidade de fazer uma coisa boa de maneira errada. Como, por exemplo, passar em uma prova é coisa boa, mas colar na prova para passar é uma coisa errada. O prazer sexual é uma coisa boa, mas o sexo fora do casamento é uma coisa errada. A aprovação visa o nosso fortalecimento, a tentação, a nossa queda. Guarde isso em sua mente. Jacobos vê o pecado não apenas como ato, mas como processo em 4 estágios. O primeiro estágio é o desejo ou cobiça, a cobiça, epitimia. Tiago 1,14. A palavra que Jacobos usa para desejo, epitimia, não necessariamente tem o sentido de desejo mau e impuro. Podemos transformar um desejo legítimo em um desejo pecaminoso. A cobiça é a tentativa de satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. Comer é normal. Glutonaria é pecado. Dormir é normal. Preguiça é pecado. Sexo no casamento é normal, é uma bênção. Sexo fora do casamento é pecado. Os desejos devem estar sob controle e não no controle. Devemos controlar os desejos, não estes a nós. Quero que se lembre disso. O segundo estágio do engano, quando esta o atrai e seduz. Tiago 1,14. Jacobos usa 2 figuras para ilustrar o engano da tentação. A figura do caçador que usa uma armadilha e a figura do pescador que usa o anzol com isca, seduz, atrai. Se Ló pudesse ver a ruína que estava por trás de Sodoma, e se Davi pudesse ver a tragédia sobre sua casa quando se deitou com Batseba, eles jamais teriam caído. Precisamos identificar
a isca e a arapuca do diabo, para não cairmos na rede de seu engano. Quero que se lembre disso. O terceiro estágio é o nascimento do bebê chamado pecado. Então, a cobiça, depois de haver conhecido da luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Thanatos. Tiago 1,15. Jacobus muda a figura da armadilha e do anzol para a figura do nascimento de um bebê maldito chamado pecado. O quarto estágio é a morte, Thanatos. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Tiago 1,16. A cobiça, depois de haver concebido da luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Vemos aqui a genealogia do pecado. A cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte. O salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em Romanos capítulo 6, versículo 23. Ouça agora, em segundo lugar, olhe ao redor e considere a bondade de Deus. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Quando Satanás tentou Eva no jardim do Éden e Jesus Cristo e os teossotes no deserto, ele questionou o amor de Deus. A bondade de Deus é o grande escudo contra a tentação do diabo. Quando sabemos que Deus é bom, não precisamos cair nas armadilhas do diabo para suprir nossas necessidades. É melhor estar faminto dentro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, do que estar farto e cheio fora da vontade de Deus. Jesus Cristo e os teossotes foi categórico com Satanás. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4,4. Pense mentalmente. Uma coisa é ser tentado, outra coisa é ceder à tentação. Não é pecado ser tentado, mas sim ceder à tentação. Lutero costumava dizer: você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho em sua cabeça. Tiago e Jacobus apresenta 3 fatos sobre a bondade de Deus. Deus dá somente boas dádivas. Tudo o que Deus dá é bom, até as provas. O espinho na carne de Paulo foi um dom estranho, mas foi uma grande bênção para ele. Deus dá constantemente. O verbo descendo, katarbainon, é um presente particípio cujo significado é continua sempre descendo. Deus não dá seus dons apenas ocasionalmente, mas constantemente. Deus não muda. Deus não pode mudar para pior, porque Ele é santo. Deus não pode mudar para melhor, porque Ele é perfeito. O primeiro escudo contra a tentação é o julgamento de Deus. O segundo é a bondade de Deus. Tudo que Deus nos dá é bom. Toda boa dádiva procede das suas mãos. Deus muitas vezes nos dá o que não pedimos, mas o que precisamos. Seríamos destruídos se Deus deferisse todas as nossas orações. Muitas vezes pedimos uma pedra pensando que estamos pedindo um pão,
pedimos uma serpente, pensando que estamos pedindo um peixe. Deus, então, é tão bondoso que não nos dá o que pedimos, mas o que necessitamos. Pedi a Deus força para que eu pudesse alcançar êxito. Fui enfraquecido para que pudesse aprender a humildade para obedecer. Pedi saúde para que eu pudesse fazer grandes coisas. Fiquei enfermo para que pudesse fazer coisas melhores. Pedi riquezas para que eu pudesse ser feliz. Foi-me dada a pobreza para que eu pudesse ser mais sábio. Pedi poder para que eu pudesse ter o louvor dos homens. Recebi fraqueza para que eu sentisse a necessidade de Deus. Pedi todas as coisas para que pudesse desfrutar a vida. Foi-me dada a vida para que eu pudesse desfrutar todas as coisas. Não recebi nada do que pedi, mas tudo de que precisava. Quase que a despeito de mim mesmo, minhas orações não respondidas foram respondidas. Eu sou, dentre todos os homens, o mais ricamente abençoado. Guarde isso em sua mente. Jacobo diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. Nós adoramos não as luzes, mas o Pai das luzes. Considere algumas das luzes das quais Deus é Pai. A luz do sol. O sol é uma grande obra de Deus. Todo o nosso mundo recebe toda a luz do sol. Mesmo a luz da lua e a luz das estrelas são reflexo da luz do sol. Considere algumas das luzes das quais Deus é Pai. A luz da verdade. O Pai das luzes nos dá a luz do conhecimento. Nós temos essa luz da verdade na Bíblia, uma luz que ilumina em lugar escuro. E no Kyrios Jesus Christos, a luz do mundo, o querido Filho do Pai das luzes. Considere algumas das luzes das quais Deus é o Pai. A luz celestial. A casa de Deus no céu é cheia de luz. No inferno tudo são trevas. Aqui na terra há um misto de luz e trevas. No céu há somente luz. E ali não haverá mais noite. Deus e o Cordeiro serão a sua luz. E tudo no céu reflete essa luz. Os muros são de jaspe, os portões de pérolas, as ruas de ouro, o rio de cristal, as vestiduras brancas. É a santidade que é a luz do céu. Tudo ali é puro. Quando o homem piedoso morre, a luz da graça faz com que ele resplandeça a luz da glória. E toda a santidade do céu transborda daquele que é santo. Santo, santo, o Pai das luzes. Guarde isso em sua mente. Em terceiro lugar, olhe para dentro e considere a natureza divina dentro de você. Tiago capítulo 1, versículo 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra logos da verdade aletheia, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. A Bíblia diz, eu acredito. Jacobo usou o nascimento para falar do pecado e da morte, mas ele ainda mais usou o nascimento para falar
da nova vida. Vejamos aqui agora as características desse novo nascimento. Primeiro, a origem do nascimento, a origem do novo nascimento. Ele é divino e gracioso. Nicodemos pensou que precisaria voltar ao ventre materno, mas o novo nascimento é o nascimento de cima, do alto, de Deus, do Espírito Santo. Não depende de nossa vontade, nem de nossa participação. Nós nascemos de novo não nascemos de novo por causa dos nossos pais, decisões ou religião. O novo nascimento é obra de Deus. Em segundo lugar, o meio do novo nascimento, ele é operado através da palavra de Deus. Assim como o novo nascimento, assim como o nascimento natural vem pelo relacionamento do pai e da mãe, o nascimento espiritual vem por meio da palavra de Deus e do Espírito Santo. Terceiro, o propósito do novo nascimento, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago 1,18. Este é o mais nobre do nascimento. Somos as primícias das suas criaturas. O novo nascimento é o mais alto nascimento para o mais alto tipo de vida. Ouça agora a necessidade de fazer um diagnóstico da falsa religião, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. 2 Timóteo 3,5. Todos os problemas relatados anteriormente não estão descrevendo apenas o mundo ímpio, mas pessoas religiosas. As pessoas frequentam a igreja, mas não mudam a vida. O mundo está arruinado porque a espiritualidade está dividida da vida. Essas pessoas têm forma de piedade, mas nenhum poder dinamis. Aqueles que trazem a aparência de uma natureza temente a Deus, mas negam seu poder dinamis, apegar-se-ão à forma da religião, mas se distanciarão do Kyrios Jesus Christos e os Theosoter. É bem verdade que ainda preservam os costumes formais da religiosidade, mas não lhe concedem nenhuma influência sobre sua vida. Na história da humanidade, a religião e a moralidade têm estado mais distantes entre si do que juntas. As próprias escrituras testificam esse fato de forma inconteste. Os grandes profetas éticos dos séculos VIII e VII a.C. apontaram os pecados de Israel e Judá nesse particular. Amós denunciou o crescimento da religião e da injustiça simultaneamente. Isaías fez um diagnóstico parecido em Judá. Jesus Cristo e os Theosoter, em seu tempo, trouxe a lume a hipocrisia dos fariseus. A mesma epidemia ainda graçava entre as pessoas que o apóstolo Paulo está aqui descrevendo, os falsos mestres judaizantes da circuncisão. Evidentemente, pessoas frequentam a igreja, cantam hinos, dizem amém às orações e deitavam dinheiro no gasofilácio. Tinha aparência e palavras piedosas, mas nada eram que forma, sem poder, dinamis, aparência externa, sem realidade interna, religião sem moral, fé sem obras. Como é a sua vida cristã lá no fundo de sua alma?
Quero saber sua resposta. Quando olhamos para alguns segmentos da Igreja Evangélica Brasileira, constatamos o mesmo problema. Crescem em número, mas não em compromisso. Tem carisma, mas não caráter. Mostram números, mas não vida. Há iniquidade associada ao ajuntamento solene. As pessoas entram para a igreja, mas não se deixam ser transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter. Como se sente agora? Se sente preparado para entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino selado e muitos benefícios advirão. Venha rapidamente para Cristo, enquanto você respira o ar da graça de Deus.